livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, nos diz assim, a palavra do Senhor. Embaixo aqui tem também, que chique. Nos diz assim, olha: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. A súplica ou a oração de um justo é muito poderosa e eficaz. Em algumas versões vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. 17. Confessai, Elias, porém, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Versículo 18. E orou Elias outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quem pode dizer glória a Deus? Queridos, o apóstolo Tiago, trazendo uma palavra de instrução para a igreja contemporânea, mas uma palavra também de instrução e uma palavra de inspiração para a igreja atual. Quando leio esse texto, eu penso na complexidade das palavras de Tiago, de fazer referência à postura de um homem que era um homem admirado sobre a terra. Tiago, ao falar essas palavras, ele tem a ousadia de trazer a pessoa do profeta Elias como um homem comum. Eu por mim mesmo, talvez não teria essa ousadia em mim para atribuir a Elias uma comparação, ou para me elevar ao nível do profeta Elias. Talvez no meu olhar comum, no meu olhar natural, ao olhar para a história que esse homem deixou, ao olhar pela sua caminhada, pelos seus feitos, pelos seus atos, ao comparar e ao pensar e trazerem a evidência isso à minha mente, talvez não haveria força em mim para dizer que Elias era como eu. Talvez eu me sentiria inferiorizado ao me colocar nesse mesmo nível, ou alinhar a plataforma da minha vida ao nível da plataforma da vida de Elias. Nós não estamos falando de uma pessoa, no meu conceito comum, nós estamos falando de um dos maiores. Eu quero recitar aqui para você rapidamente, porque nosso tempo é curto, mas eu quero recitar para vocês algumas coisas que fazem referência a esse homem. Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Elias foi um dos maiores profetas que andou por sobre toda a terra. Elias, no exercer do seu chamado, ou no exercer da caminhada dele com Cristo, Elias foi o homem que elevou a sua coragem a um nível mais alto. E Elias enfrentou a ira de Acabe e de Jezabel. Ele não recuou diante da ameaça, mas ele levantou a sua voz e com tamanha autoridade enfrentou e venceu Acabe e Jezabel. Elias foi um homem que caminhou sobre a terra, mas a Bíblia diz que Elias levantou a sua voz. A Bíblia diz que Elias verbalizou palavras em seus lábios,
E o mundo natural teve que se render ao poder da sua voz. O curso natural da terra teve que se render às palavras de um homem que tinha íntima relação, íntimo relacionamento com Deus. E o próprio texto aqui vai dizer que este homem, ao levantar a sua voz, o curso natural da terra teve que se desfazer do seu ciclo e interromper o ciclo, porque aquele homem havia levantado a voz. Então, debaixo da autoridade de suas palavras, a terra cessou a chuva por 3 anos e 6 meses. Através das suas palavras, a terra passou por um castigo. E o texto que nós lemos faz menção também que, ao se cumprir o tempo determinado, este homem levanta a sua voz, e novamente o ciclo natural da terra e da vida, os estágios e fases da vida tornaram-se ao seu curso normal. E a Bíblia diz que houve chuva sobre a terra, para que a terra produzisse o seu fruto. Quem pode dar graças a Deus por isso? Nós estamos falando de um homem que caminhou por essa terra e por uma decisão pessoal. Para nós que somos do altar, para nós que temos a responsabilidade de representar a voz de Deus, ou de trazer sobre nós a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, de ser aqueles chamados, escolhidos por Deus para serem o condutores de uma nação, ou condutores de um povo que não pertence a nós. Por isso a responsabilidade é maior, porque eu sou pai, eu sou marido, e dentro da minha casa a palavra final é minha, a responsabilidade está sobre mim. Os meus decretos devem ser obedecidos, e não importa o que você pensa, o que você acha, dentro da minha casa quem determina sou eu. Pelo menos eu penso. Se Sara tivesse aqui, eu não tinha falado isso. Mas para mim é melhor ter uma palavra dentro da minha casa do que trazer a responsabilidade de conduzir um povo que não pertence a mim. Porque dentro da minha casa eu não terei que prestar conta das minhas decisões, mas na casa de Deus, conduzindo um povo que não é meu, conduzindo um povo que tem um Senhor, que tem um dono, um povo que foi escolhido, e não é decisão do povo, mas é decisão de Deus, de lhe chamar de povo dele, escolhido dele, amado dele, nação santa, eleita, escolhido para a glória do Senhor. O peso é maior sobre nossa responsabilidade, porque nenhum de vocês tem autoridade para me cobrar das decisões que eu tomo em casa, mas Deus tem coragem, Deus tem autoridade para cobrar de mim as decisões que eu tomo no altar. Você pode entender isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos trocar de lugar então, vem para cá. Elias era esse homem. O exercício profético de Elias, porque talvez você não sabe, mas o sacerdote é aquele que pega a petição, é aquele que ouve o povo, é aquele que se assenta com o ajuntamento de pessoas, e ele então pega aquele ajuntamento de frases e palavras, e necessidades e alegrias e momentos, e o sacerdote é aquele que apresenta a Deus as petições do povo. Mas o profeta é aquele que não está em muita probabilidade, ou está em muitos momentos em
alegria para ouvir o povo, mas é aquele que tem a obrigação de ouvir a Deus e trazer a palavra de Deus para o povo. Agora Tiago vai dizer para mim e para você que Elias era como eu e você. Eu não sei se eu me sinto menosprezado, ou eu ainda não consegui compreender o teor da palavra de Tiago. Porque quando eu olho para Elias, era tamanha a comunhão de Elias com Deus. Elias conseguiu estabelecer um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que Elias foi um homem que, andando pelo campo, sopra-se o vento. Mais uma vez a natureza manifesta em prol da história desse homem. O vento se assopra, as colunas de ventos dessa terra se movimentam, começa a se assoprar um vento da direita para a esquerda, e esse vento se assopra de maneira que forma um redemoinho no meio do deserto, e esse redemoinho de vento envolve o corpo de Elias, e Elias começa a ser levantado do chão dessa terra. Meu Deus, é muito forte isso. Quebrando todos os padrões normais da física, esse homem começa a ser elevado aos céus, e em volta deste redemoinho ao qual Elias está no centro, a Bíblia diz que havia carros como de fogo, cavaleiros como de fogo, e esse homem vai sendo levado aos céus em um redemoinho, acompanhado por carros de fogo ao seu redor. Tamanha intimidade e relacionamento que esse homem tinha com Deus. Elias foi transladado. No último domingo que passou, o pastor Giovanni esteve lá na nossa igreja, e ele ministrou uma palavra que motivou o meu coração. Porque quando o homem de Deus está com a palavra, ele usa essa palavra de Deus, essa posição, para inspirar, para iluminar, para nos apontar o caminho. E ele diz que tamanha era a autoridade de Elias, que se levantou um decreto contra a sua vida pelo rei, pelo profano, pelos que governam injustamente. E aquela mulher que o perseguia e o queria matar disse: certamente você vai morrer. Mas sabe o que aconteceu com esse homem chamado Elias? A morte não pôde conhecê-lo, porque o homem que tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus, ele não está solto como folha seca nessa terra. Aqueles que detêm compromisso, relação com Deus, aqueles que conseguem estabelecer comunicação com Deus, aqueles que conseguem ter comunhão com Deus, aqueles que conseguem se entregar ao Senhor, ele não está mais sujeitos ao curso natural dessa terra. Nas mãos do Senhor pertence a sua vida, e todo decreto contra a tua casa, contra a tua família, não tem encantamento. O que vale é a palavra daquele que tem todo o poder, e os céus e a terra se manifestam segundo o poder da sua voz. Então não há encantamento, então não há autoridade sobre mim ou sobre nós. Quando nós alinhamos a nossa vida ao Senhor, nós temos a prerrogativa de dizer: a minha vida já tem dono, eu já sirvo a um único Senhor. Quem decide é Ele, quem pode é Ele, quem manda é Ele. Toda decisão, toda arma forjada contra mim cairá por terra. O Senhor é maior, Ele é a minha força. A morte é a maior impossibilidade que o homem pode ter. Até um ditado que diz que há jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Até eles conhecerem Elias. Porque talvez o autor desse ditado está procurando ele até hoje para perguntar para ele: por que a morte não teve poder sobre ele? Eu penso, é com esse homem que Tiago está querendo nos comparar.
Dá para coçar a cabeça, não dá, irmãos? Elias foi um homem que um dia, em uma conversa informal, hoje eu falei com o Lucas pela tarde, eu comecei a chorar. E eu pensei, qual o peso da minha influência nisso? Tá ali minha filha, meu bem, se te amo. Não conta para sua mãe que o pai pregou aqui hoje, não, tá, filha? E hoje eu falando com ele, eu me lembro dessas palavras e eu chorei muito. É porque o coração do homem é pequeno demais. É por isso que eu gosto daquele texto, pastor Pablo. É porque às vezes nós pensamos que nós achamos que sabemos o que é bom, ou o que é grande, ou o que é maior. Nós sabemos o que nós queremos, nós pensamos que sabemos. Às vezes nós nos confundimos na filosofia da nossa mente, intenções de coração, e esquecemos que aquele que nós servimos e amamos é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Elias estava passando pelo deserto e ele viu uma mulher, e aquela mulher era uma mulher rica, mulher de posse. Mas aquela mulher tinha uma impossibilidade, uma marca no seu corpo, ela não podia gerar filhos. Então Elias se dirige a ela e diz: no seu tempo determinado, você dará à luz a um filho. E no tempo determinado aquela criança nasce, e passa-se o tempo. O que acontece com aquela criança? Ela morre. Aí aquela mulher vai até o profeta e diz: por acaso te pedi eu alguma coisa? Elias se dirige até aquela casa, toma aquele menino no seu colo, eleva-se ao quarto superior, coloca aquele menino sobre a cama e deita sobre ele, e levanta uma voz de oração a Deus. E naquela oração, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias, e mais uma vez as estruturas da terra teve que ser abalada. Você conhece alguém que pode tornar um morto à vida? Porque com a oração de Elias, aquele menino, por 3 vezes Elias orou sobre aquele jovem, e na terceira oração o Senhor restaurou a vida daquele menino e ele entregou no colo da sua mãe. Meu Deus! Será que eu posso dizer que Elias era como eu? Ou que eu sou como Elias? É ousado demais da minha parte me colocar nessa posição? Ou é uma voz contrária? É uma voz natural? Quem aqui já ouviu a sua voz interior? Será que é só eu? Será que é só eu, pastor Giovanni, que ouvimos as nossas vozes, que confrontam muitas vezes a nossa natureza, que confronta muitas vezes o nosso ser, que confronta muitas vezes a nossa esperança, que confronta muitas vezes os nossos sonhos, que muitas vezes também quer confrontar os sonhos de Deus na nossa vida? Será que é só eu que às vezes ouço essa voz? Será que você já ouviu uma voz dizendo que você não merece, que você não é, que você jamais deveria estar nessa posição? Talvez você já ouviu uma voz: você? Hoje eu me pego para pensar: ou eu estou sendo ousado demais de me colocar assim como Elias, assim como o Tiago nos coloca? Ou eu estou apenas ouvindo uma voz do inconsciente que tenta comunicar, tenta mandar uma informação sobre a minha existência, daquilo que eu não sou, ou daquilo que eu não posso, ou daquilo que eu não tenho, ou daquilo que eu não mereço? Talvez você já ouviu essa voz, mas eu posso te afirmar com toda a certeza do meu coração: eu tenho ouvido demais essa voz. Tenho ouvido essa voz gritar tão alto que às vezes eu preciso chegar na ponta do mais alto que posso dizer: ei, voz, cala-te em nome de Jesus.
Agora, sabe qual é a reflexão que nós aprendemos sobre a palavra de Tiago? A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre Deus, Tiago está tentando nos ensinar. Tiago diz: assim como Elias, sujeito às mesmas tentações e emoções e conflitos e tribulações e ganhos e perdas e dores e alegrias e aquela mistura, aquela mesclagem de sentimento, assim sou eu e você. Ele não está qualificando Elias ao inalcançável e também não está diminuindo eu e você ao zero. Ele está dizendo que Elias era homem como nós, mas estava sobre ele algo que também está sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que o Senhor colocou sobre nós a autoridade para decidirmos e fazermos escolhas. Aí eu ouvi uma frase muito importante, uma frase muito bonita, no dicionário do Orlando Boyer. Ele diz assim, escute isso: Elias, ele não orou porque ele era um grande homem. Aqui é uma revelação poderosa, pastor Flávio. Elias não orou ou não orava porque ele era um grande homem. Elias não orou para aquele menino porque ele dizia: olha, eu sou um grande homem, eu vou orar e esse menino vai reviver. Ele não orou para que não chovesse porque ele era um grande homem. Ele traz uma reflexão dizendo que talvez Elias se tornou um grande homem porque ele orava. Viu como é complexo de entender? Ninguém deu glória a Deus. Essa é a parte que insere eu e você na história. Porque o que nós podemos fazer acerca de Deus não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com o que nós podemos. Quando se trata do relacionamento com Deus, não tem a ver com o meu poder, com a minha força, com a minha estatura, com a minha aparência. Não tem a ver, nada tem a ver com isso. Tem a ver com o que Ele deseja fazer. Tem a ver com o seu senhorio. Tem a ver com a sua grandeza. Tem a ver com a sua autoridade. Tem a ver com quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. A Ele pertence o querer e o efetuar. E se Ele quiser, não há nada que possa escapar das suas mãos. Agora essa voz que nos subjuga, que nos encolhe, que nos diminui, ela é uma tesoura que corta a possibilidade de termos um relacionamento com Deus e fazermos escolhas melhores todos os dias. Agora escute isso. Sabe o que o texto está dizendo aqui? É aqui que nós entramos. Ele está dizendo que é necessário que eu e você façamos correções nas projeções da nossa vida. Ele está dizendo que nos melhores momentos ou nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos fazer correções. O quanto de Deus você tem inserido no seu dia a dia? O quanto de Deus você tem inserido nas suas alegrias? O quanto de Deus está inserido nas suas dores? Deus está inserido com consciência no seu estilo de vida. Deus está inserido com consciência no seu modo de viver. O Senhor pode ter participação e existe intimidade entre você e Deus. Há intimidade entre você e Deus. Você tem intimidade com Deus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, todo mundo fala-se de Deus. Agora está na moda. Não se assusta mais. Você vai na televisão,
os cantores de pagode, axé, funk, estão falando no nome de Deus. Você vai nos pagodes, nos bailes funks, os cantores evangélicos estão tocando nos pagodes. Docica. Agora eu posso falar, não estou aqui mais. Um dia eu estava aqui no culto, o celular do irmão toca. No primeiro banco ali, onde o pastor Ailton está sentado. Meu irmão, quando o celular começou a tocar, o desespero daquele irmão era tão grande. O celular dentro da Bíblia, quando ele abriu, disse: vai, lei. Não é difícil chegar na casa de um crente e ouvir umas músicas da irmã Anitta, do Alexandre Pires. É difícil entrar num carro de um irmão e encontrar um CD do Iron Maiden. Não é difícil encontrar um CD da Madonna. Não é difícil no show que aconteceu no Rio de Janeiro. Se nós pudéssemos acessar os lares, não seria difícil encontrar a Madonna estampando a blasfêmia dentro da nossa casa. Não é difícil encontrarmos blasfêmia dentro do nosso lar. Não é difícil. Você pode chamar Deus para uma conversa íntima. Porque Tiago não está dizendo que é impossível. Tiago não está levando Elias num patamar imensurável e não está nos diminuindo. Tiago está dizendo que se nós quisermos, precisamos comparar o estilo de vida. É por isso que pesa sobre nós a responsabilidade desse altar, porque Deus está à procura de homens e mulheres que têm um estilo de vida que se alinhe com o padrão de Deus. Homens de moral, homens com autoridade, homens que sabem quem Deus é e não têm a coragem de dividi-lo com o que ele pensa ou o que ele acha engraçado. É tempo de voltarmos para a seriedade desse altar. Deus está à procura de homens capazes de ouvir a sua voz e obedecer. Sabe o que Elias fez? Quando Jezabel disse: eu vou te matar, sabe o que ele fez, pastor Giovanni? Correu para uma caverna, entrou em um processo profundo de depressão, e medo e pavor tomou o seu coração. Tal era o pavor desse homem, tal era o medo, que ele chegou ao mais baixo nível. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. E o desejo de morte tomou o seu coração. Eu estou dizendo que Elias era sim homem comum como eu e você. Era homem levado à mercê das mesmas tentações e dores, e passava pelos mesmos conflitos que assolavam o seu ser. Mas o que faz diferença na vida desse homem é o nível de relacionamento que ele tinha com Deus. É por isso que nós temos hoje uma geração de pessoas querendo as bênçãos dos outros, mas não querem viver como ele. Querendo as bênçãos que está sobre ele, a dispensação da graça que Deus liberou, a prosperidade sobre a sua vida, mas ele não tem autoridade para ser liberal, não tem generosidade e também não tem fidelidade. Beber um Gatorade aqui, que é só lá na minha igreja que eu grito, irmãos. Agora Tiago vai nos colocar. Agora Tiago nos chamou para a conversa. Agora Tiago vai nos inserir aqui na história. Qual é a sua capacidade de reconhecê-lo? Como anda o seu nível de relacionamento? Será que Deus é aquele que ouve a sua voz e faz com que a terra cesse o seu curso natural?
Será que as suas palavras têm encontrado no projeto de Deus? Será que os teus sonhos têm se alinhado com os sonhos de Deus? Será que os desejos do seu coração cabem ao Senhor? Será que nos planos da sua vida o Senhor está convidado a participar? Será que o Senhor tem participação de sentar e a liberdade de entrar e assentar na sua mesa e ouvir a sua voz e observar o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa? Será que Deus pode ter essa comunhão profunda de se alinhar com você e dizer: assim como é a palavra de Elias, assim também será a minha? Chuva, cessa-te. Sabe por quê? Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com quem eu sou, não tem a ver com o meu tamanho, não tem a ver com as minhas qualificações. Deus não está querendo homens que tenha somente as suas palavras, as suas filosofias, ou as suas faculdades, ou a sua ciência. O Senhor não está à procura daqueles que falam, o Senhor está à procura daqueles que têm capacidade de ouvi-lo. Eu nunca vi um tempo como esse, tanta falácia, tanta conversa fiada, tanta conversa mole, tanta palavra de autoestima, de autoajuda, que levanta o nosso ego, que nos impulsiona, que nos encoraja a alcançar os nossos sonhos. Deus não está querendo ouvir quem fala, Deus está à procura de homens e mulheres capazes de ouvir a sua voz. Não é o que eu sou, é o que Ele fala. Se eu posso ouvi-lo, não serão as minhas palavras, serão as palavras dEle. E as palavras do Senhor são aquelas que geram vida em meio ao deserto. As palavras do Senhor é aquele que gera vida na morte da história da sua vida. A palavra do Senhor é aquela que pega o homem do lamaçal, do pó, do pecado, da miséria e o faz assentar entre os príncipes. Todo homem que se dispõe a ouvir a voz do Senhor não se limita ao seu tamanho, não se limita à sua dificuldade, não se limita às suas debilidades. Todo homem que está disponível para ouvir a voz de Deus, ele simplesmente põe-se de pé e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É aquele que diz: o Senhor está querendo fazer alguma coisa na terra, o Senhor está querendo mover alguma coisa, o Senhor está intentando em fazer, e eu sou aquele que quero ser o primeiro a ouvir a sua voz. Posso ser pequeno, posso ser ninguém, posso não ser conhecido, posso não ter fama, posso não ter ciência ou conhecimento, mas se eu tenho ouvido para ouvir aquele que é dono da ciência, do conhecimento, é Ele que vai fazer para a glória do teu santo nome. Não tem a ver comigo, não posso negar o que Deus quer fazer. Talvez você possa me limitar, mas Deus não. Ninguém pode limitar a Deus. E quando Ele nos levanta, não é por quem nós somos, é porque quem nós nos tornaremos. Quando Deus levanta um homem, não é pelo que ele é pelo que ele deseja fazer. E toda movimentação de Deus tem a ver com o seu povo. O homem quer trazer a glória para si, mas ele esquece que Deus está nem aí para ele. Deus quer falar com o seu povo. Então pesa sobre nós, homens e mulheres da família Deus é Fiel, pastores que acessam essa casa, essa tribuna, seja aqueles que desejam ouvir a voz de Deus. Não se porte pelo seu tamanho, nem se submeta à sua sabedoria ou seus pensamentos e achismos. Se porte a ouvir a voz do Senhor e tenha a coragem de estabelecer um íntimo relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, através da oração. A oração é o meio pelo qual nós acessamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A oração é o meio pelo qual nós levamos
entregamos a Ele as nossas debilidades, as nossas dores, as nossas feridas. A oração é o meio pelo qual eu reconheço o seu senhorio. E se Ele quiser, eu sei que Ele pode fazer, e Ele quer fazer. Eu só preciso ouvi-lo. Sabe o que é a oração? A oração é o veículo. Meu Deus, escute isso. A oração é o veículo que interfere no curso natural da humanidade. Quer um exemplo? Lembra de Jesus quando chega no túmulo do Lázaro? O desespero, a negatividade, a fama já tinha corrido. As pessoas diziam: para que agora, depois de 4 dias? Não fale mais. Mas Jesus decide ouvir a Deus. Ele diz: Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouves, e eu faço isso. Escute isso, a instrução de Jesus: eu faço isso para que eles saibam. Sabe por que Tiago diz que nós somos como Elias? Porque nunca se esqueça, e aqui eu quero encerrar esta mensagem, nunca se esqueça que os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa ver, e nem os seus ouvidos para que não possa ouvir a oração que se fizer neste lugar. Talvez você não será um grande homem, ou não vai orar porque você é um grande homem. Mas talvez, se você orar, as cadeias cairão por terra. Toda sentença contra a tua casa cairá por terra. Toda palavra maldita contra a sua casa cairá por terra. Toda palavra contra nosso ministério, contra a nossa chamada, cairá por terra. Toda voz que ouvimos nos subjugando e nos diminuindo cairá por terra. Se nós orarmos e ouvirmos a voz do Senhor, o Senhor será aquele que soprará o vento, que vai interromper o curso natural da perda, da morte, da desgraça na tua vida. E nas ações do Senhor, sempre o seu nome será glorificado, e se ouvirá um cântico novo, um cântico de alegria, se perceberá a transformação de vida, cura e milagres se manifestarão, haverá salvação de almas, haverá perdão, haverá manifestação da misericórdia de Deus, haverá milagres sobre a face da terra, porque não tem a ver com aquilo que somos, tem a ver com aquilo que nos tornamos em comunhão plena com o Senhor. É você. Tiago diz: se você orar, assim como Elias, o Senhor ouvirá a sua voz, e começará a acontecer interferências na tua vida. Era para perder, mas não perdeu, ganhou. Era para acabar, mas não acabou, começou de novo. Eu me lembro um dia que é o dia mais triste, um dia muito angustiante da minha vida. Eu estava numa prova, numa dificuldade financeira. Eu estava num dia, irmãos. E aí um dia aqui na igreja, a pastora Hilda disse assim: Pastor Júnior, eu posso te ajudar? Eu sei que o senhor está com um negócio, eu posso te ajudar de alguma forma, eu posso te fazer uma oferta, eu posso te ajudar. E aquele dia, nós não avançamos na negociação, mas naquele dia, ela fez uma oração por mim. E adivinha? De vez em quando, meu irmão, Deus ouve a oração do justo, e ela tem poder para desfazer ciclos na nossa vida. E toda a minha história foi mudada a partir daquele dia. Meu Deus! Na segunda-feira pela manhã o telefone toca. Estava lá uma intervenção do Senhor. E eu quero encerrar dizendo para você: assim como Elias estava sujeito às mesmas tentações que eu e você, mas se você orar, pode colocar aí para mim, Rafa, o texto, versículo 17. Porque a oração do justo
pode muito em seus efeitos. E eu quero encerrar dizendo para você, pastores, continue orando por esse povo. Levitas, continue orando e adorando ao Senhor. Pai, mãe, continue orando pelos teus filhos. Marido, esposa, continue orando pelo seu casamento. Continue dando destino profético para a tua casa. Você é quem tem a palavra de autoridade. E queira o inferno ou não, queira o curso natural da vida ou não, se você orar, ele terá que submeter ao poder do nome do Senhor, porque a oração é um meio de comunicação e alinhamento entre Deus e o homem e Deus. Se você orar, a sua história vai mudar, e o Senhor teu Deus te abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Eis que a bênção do Senhor estará e andará atrás de você. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro e nos chamou para a sua maravilhosa luz.